Desde os cenários mais icônicos do mundo até os impérios financeiros mais surpreendentes, os rockstars não apenas dominaram a música, mas também a arte de fazer fortuna. Como esses artistas conseguiram transformar sua paixão em milhões? Veremos as vidas das lendas, que não apenas escreveram as canções mais memoráveis, mas também souberam construir fortunas inimagináveis. Número 1. Paul McCartney. Paul McCartney é mais que uma lenda, é um ícone vivo. Não só porque foi um dos integrantes dos Beatles, a banda que mudou a música para sempre, mas também porque conseguiu se manter no topo por mais de 5 décadas. Hoje, sua fortuna ultrapassa 1,2 bilhões de dólares. Um feito impressionante, considerando que ele começou sua carreira com um baixo Fender e uma jaqueta de couro nos clubes noturnos de Liverpool. Mas, o que torna McCartney tão especial? Como ele conseguiu o que muito poucos músicos podem sequer sonhar? A resposta é sua genialidade multifacetada e sua inabalável capacidade de se reinventar uma e outra vez. Tudo começa com The Beatles, é claro. Quando a banda surgiu na cena musical no início dos anos 60, poucos podiam prever o impacto da música. O que eles teriam? McCartney não era apenas o baixista da banda, mas também foi um dos seus principais compositores, junto com John Lennon. Os dois formaram uma parceria criativa que não só lotou estádios e vendeu milhões de discos, mas também mudou para sempre o rosto da música pop. Canções como Hey Jude, Let It Be e Yesterday se tornaram hinos universais e continuam gerando milhões de dólares em royalties até os dias de hoje. Mas se você pensa que Paul parou por aí, está muito enganado. Após a dissolução dos Beatles em 1970, McCartney facilmente poderia ter se aposentado em sua mansão e viver do legado da banda. No entanto, ele fez exatamente o contrário. Em vez de ficar parado, ele formou os Wings, uma nova banda com a qual continuou lançando sucessos. Músicas como Band on the Run, Live and Let Die consolidaram seu status como artista solo. O mais incrível é que os Wings também lotavam estádios e vendiam milhões de discos, demonstrando que o sucesso de McCartney não era por acaso. Número 2. Jimmy Buffett. Jimmy Buffett não é apenas um cantor. Ele é a encarnação de uma vida que muitos sonhariam em ter. Enquanto muitos artistas lutam para se manterem relevantes, Buffett construiu um império a partir de uma música que evoca a praia, a brisa do mar e uma margarita na mão. Sim, estamos falando de Margaritaville, mas reduzir Buffett a essa música seria um grande erro. Este homem conseguiu o que poucos músicos alcançaram, transformar sua música em um estilo de vida. E com isso, amassar uma fortuna de 1 bilhão de dólares. Tudo começou nos anos 70, quando Buffett estava buscando seu lugar na indústria musical. Enquanto outros se concentravam no rock puro, no country ou no folk, ele encontrou seu nicho em uma mistura relaxada de gêneros que refletia seu amor pela vida costeira. Foi então que ele lançou seu álbum, Changes e Latitudes, Changes em Atitudes, em 1977, que incluía a já mencionada Margaritaville. Essa música, com seu refrão pegajoso e sua letra que falava de escapismo, ressoou profundamente em um público que buscava uma pausa da rotina diária. Mas o que ninguém sabia naquele momento era que Margaritaville não seria apenas um sucesso musical, mas o começo de um vasto império. Você já se perguntou o que realmente fez Buffett tão rico? Não é apenas a venda de álbuns ou as turnês. É sua astuta capacidade de transformar sua música em uma marca. Com o sucesso de Margaritaville, Buffett aproveitou a oportunidade para se expandir muito além dos palcos. Ele fundou a Margaritaville Enterprises, uma empresa que inclui desde restaurantes até resort e complexos residenciais. Buffett
Não é simplesmente um músico, é um empresário visionário que viu o potencial de transformar uma simples canção em um fenômeno cultural. Hoje, a Margaritaville Enterprises inclui uma cadeia de restaurantes espalhados por todos os Estados Unidos e além, onde os fãs de buffet, conhecidos como Heads, podem desfrutar de margaritas, hambúrgueres e o estilo de vida relaxado que Jimmy promove. Mas isso é apenas o começo. Ele também criou a cadeia de restaurantes Cheeseburger in Paradise, inspirada em outra de suas canções icônicas. Esses negócios não são apenas restaurantes. São experiências imersivas onde os fãs podem viver, por um tempo, no mundo idílico que Buffet canta em suas músicas. Número 3. Ligação. Quando você pensa em Bono, a primeira imagem que provavelmente vem à mente é a de um homem com óculos de sol, parado em um estádio lotado, com os braços abertos, cantando uma das canções mais emocionantes do U2. Mas Bono é muito mais do que isso. Este homem não apenas dominou os palcos por décadas, mas também deixou uma marca indelével no mundo dos negócios e da filantropia. Com uma fortuna que gira em torno de 700 milhões de dólares, Bono demonstrou que seu impacto vai além da música, estendendo-se a causas sociais e a um império empresarial. A história de Bono começa em Dublin, no final dos anos 70, quando ele e 3 amigos da escola decidiram formar uma banda. Essa banda, que mais tarde seria conhecida como U2, não queria apenas fazer música, queria mudar o mundo. Desde o início, Bono tinha uma visão clara. Ele queria que sua música levasse uma mensagem de fé, esperança e justiça. As letras do U2 estão impregnadas de temas profundamente espirituais, uma combinação rara no mundo do rock. Essa mistura única de ativismo e música ressoou com milhões de pessoas, catapultando Bono e sua banda ao estrelato internacional. Em 1983, o U2 lançou seu álbum Guerra, que foi um sucesso retumbante, consolidando seu lugar na elite do rock mundial. E então, em 1987, veio The Joshua Tree, um álbum que não só ganhou múltiplos prêmios Grammy, mas também se tornou um dos discos mais influentes de todos os tempos. Com canções como If, Ouro e Vault e We Still Haven't Found What I'm Looking For, Bono e sua banda se estabeleceram como uma das bandas mais importantes do planeta. Mas enquanto outros roqueiros poderiam ter parado por aí, Bono sempre quis mais. Além de liderar uma das maiores bandas do mundo, Bono tem usado sua fama para promover causas humanitárias. Durante os anos 80, ele começou a se envolver em diversas iniciativas beneficentes, desde a luta contra a pobreza até os direitos humanos. Foi nessa década que seu ativismo começou a tomar forma real. Um momento crucial foi sua participação na turnê Conspiracy of Hope, organizada pela Anistia Internacional em 1985. Essa experiência o impactou profundamente e o impulsionou a usar sua plataforma para conscientizar sobre os problemas globais. Número 4. Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, mais conhecido como The Boys, é muito mais do que uma estrela do rock. Ele é uma força avassaladora que conseguiu capturar a essência da alma trabalhadora americana, misturando em sua música histórias cruas sobre as lutas do cotidiano, com anseio por um futuro melhor. Springsteen é o tipo de artista que não apenas toca corações com suas letras, mas também os sacode com a força de seus shows ao vivo. Ao longo de sua carreira, ele acumulou uma fortuna de 6,50 milhões de dólares. Mas o mais impressionante desse número não é apenas a quantia, mas como ele chegou a ela. Com sua guitarra na mão e seu característico rosnado, Springsteen construiu seu império com base em suor, longas turnês e um profundo amor pela música. Bruce nasceu em uma família de classe trabalhadora em Freehold, Nova Jersey.
E esse pano de fundo sempre foi o eixo central de sua música. Ele não é uma estrela do rock que canta sobre a vida de luxo, mas sobre os sacrifícios, esperanças e sonhos da classe trabalhadora. Seu álbum, Born to Run, de 1975, o catapultou para o estrelato. E canções como Thunder Road e Born to Run se tornaram hinos para aqueles que buscavam escapar de suas pequenas cidades em direção a horizontes mais amplos. Mas o que realmente torna Springsteen especial não é apenas sua habilidade para escrever canções, mas a maneira como as interpreta. Os concertos de Bruce Springsteen não são meros espetáculos, são maratonas de energia pura, onde o artista dá tudo o que tem em cada apresentação. Seus shows com a E Street Band são lendários, frequentemente durando mais de 3 horas, com o público cantando cada palavra, como se suas vidas dependessem disso. Essa conexão inquebrantável com seus fãs tem sido uma das principais razões de seu sucesso. Para muitos, assistir a um concerto de Springsteen é como uma experiência religiosa, uma purga emocional em que os problemas do mundo real se desvanecem. Enquanto isso, The Boys canta sobre liberdade e redenção. Springsteen não é estranho a longas turnês, e estas têm sido uma parte fundamental de sua fortuna. Entre 2007 e 2008, sua música tour arrecadou mais de $2 milhões por espetáculo. E sua River Tour de 2016 e 2017 aumentou esse valor para mais de 3 milhões por show. Mas mesmo esses números empalidecem em comparação com sua turnê mais recente em 2023, que projetou mais de $5 milhões por concerto. Este nível de sucesso não só fala do talento de Springsteen, mas também de sua incansável ética de trabalho e sua capacidade de se manter relevante em uma indústria que muda constantemente. Número 5. Elton John. Elton John é sinônimo de extravagância, talento e sucesso. É difícil imaginar alguém mais colorido e carismático no palco do que este lendário pianista britânico, conhecido por seus trajes brilhantes e sua energia transbordante. Ao longo de uma carreira que abrange mais de 5 décadas, Elton vendeu mais de 300 milhões de álbuns e acumulou uma fortuna de $650 milhões. Sua música atravessou gerações, embora seja mais famoso por canções como Rocketman e Your Song, sua vida tem sido igualmente fascinante, repleta de alto e baixos, sucesso financeiro e uma presença constante no centro da cultura pop. Elton John nasceu como Real Kenneth Dwight. Em 1947 começou sua carreira musical em uma idade precoce, estudando na Academia Real de Música, em Londres. Mas foi na década de 1960 que ele conheceu Bernie Taupin, um homem que se tornaria seu colaborador lírico durante toda a sua carreira. Juntos, criaram algumas das canções mais memoráveis do século XX. A dupla era uma combinação perfeita. Enquanto Elton compunha melodias cativantes e épicas, Bernie escrevia letras que capturavam emoções profundas, criando uma sinergia incomparável. A carreira de Elton realmente decolou nos anos 70, uma década que viu o lançamento de alguns de seus álbuns mais icônicos, como Goodbye Yellow Brick Road e Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Durante esse período, Elton se tornou uma superestrela mundial, lotando estádios e dominando as paradas de sucesso em todo o mundo. Seu estilo extravagante no palco, com trajes brilhantes e óculos gigantes, o fez se destacar em uma indústria onde a imagem era tudo. Mas por trás desse personagem flamboyant havia um músico excepcional, cujo talento ao piano não. E capacidade para escrever melodias cativou milhões. Número 6. Mick Jagger. Mick Jagger não é apenas o líder de uma das bandas mais lendárias da história, The Rolling Stones, mas também um ícone cultural que redefiniu o que significa ser uma estrela do rock.
Com uma energia inesgotável e uma atitude transbordante, Jagger passou mais de 6 décadas no topo da indústria musical. O que o torna tão especial não é apenas sua capacidade de cativar multidões, mas também sua astúcia empresarial. Ao longo de sua carreira, ele acumulou uma impressionante fortuna de 500 milhões de dólares, consolidando-se como um dos músicos mais ricos do mundo. Mas, como tudo que Mick Jagger faz, há muito mais do que parece à primeira vista. A ascensão de Jagger à fama começou em 1962, quando ele e seu colega de escola, Keith Richards, decidiram formar The Ringo Stones. O que inicialmente era uma banda que tocava versões de músicas de blues e rock, acabou se tornando uma das bandas mais influentes do século XX. Com sua voz inconfundível e seu estilo provocador, Jagger rapidamente se estabeleceu como o rosto da banda. A combinação de seu carisma no palco e sua habilidade para se conectar com o público fez com que The Ringo Stones fossem diferentes de tudo que se havia visto até aquele momento. Desde o início, Jagger entendeu o poder da imagem. Ele não queria apenas ser um bom cantor, mas queria se tornar uma lenda. Os Ringo Stones não eram simplesmente uma banda de música, eram uma declaração de rebeldia, uma força que desafiava o status quo. Com canções como Satisfaction, Painted Black, Sympathy for the Devil, a banda abordava temas que iam muito além do amor e romance típicos do rock da época. Falavam de política, de drogas, de sexo, de tudo que a sociedade considerava tabu. E Jagger era o encarregado de canalizar essa energia. Uma das coisas que manteve Jagger relevante ao longo das décadas é sua habilidade de se adaptar. Enquanto outros artistas de sua época foram ficando para trás ou se aposentaram, Mick continuou em frente, se reinventando constantemente. Nos anos 70, os Ringo Stones já eram superestrelas, lotando estádios em todo o mundo. E embora houvesse momentos difíceis, com disputas internas e problemas com drogas, Jagger sempre soube como manter a banda no topo. Não é exagero dizer que Mick Jagger é um dos principais responsáveis por manter os Ringo Stones como uma das bandas mais rentáveis de todos os tempos. Número 7. Gene Simmons. Se há um homem que personifica o conceito de rockstar empresário, esse é Gene Simmons. O lendário baixista e cofundador da banda Kiss demonstrou ao longo de sua carreira que ser uma estrela do rock não se trata apenas de tocar música estridente e subir aos palcos com maquiagem chamativa, mas também de aproveitar cada oportunidade para expandir sua marca. Simmons transformou o Kiss em algo muito maior do que uma banda. É uma máquina imparável de gerar dinheiro. Com um patrimônio líquido estimado em 400 milhões de dólares, Gene soube aproveitar sua música, sua imagem e seu nome até o último centavo. Desde o início, Simmons estava mais do que ciente do poder do marketing. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos que viam a música como uma expressão artística pura, ele entendia que o rock não era apenas uma forma de arte, mas também um negócio. E ninguém jogou esse jogo melhor do que ele. Quando fundou o Kiss, em 1973, junto com Paul Stanley, a banda não buscava apenas ser famosa por sua música, mas também pelo seu espetáculo. Desde o início, os membros do Kiss pintavam seus rostos com maquiagens icônicas e criavam personagens que eram maiores que a própria vida. Simon era o demônio, um personagem que cuspia fogo e sangue falso no palco. Isso, combinado com seus shows ao vivo potentes, fez com que a banda se tornasse uma sensação instantânea. Mas enquanto os fãs de todo o mundo cantavam músicas como Rock and Roll All Night e Detroit Rock City, Simmons já estava pensando em como transformar o Kiss em uma marca global. Ele foi um dos primeiros músicos a compreender o valor do merchandising, uma palavra que se tornou sinônimo de Kiss. Desde as primeiras camisetas e posteres, até figuras de ação, quadrinhos,
pinball e até caixões personalizados, o Kiss vendeu literalmente de tudo. Simons disse uma vez em uma entrevista que, se algo pudesse levar o logo do Kiss, ele venderia. E ele cumpriu essa promessa. Hoje, estima-se que os produtos da Kiss tenham gerado mais de $1 bilhão em vendas. Sim, 1 bilhão. Isso significa que os produtos do Kiss arrecadaram mais dinheiro do que muitas bandas jamais viram em vendas de álbuns ou turnês. Número 8. Ringo Starr. Quando falamos de Ringo Starr, é fácil lembrá-lo. Como o baterista dos Beatles, uma banda que não só revolucionou a música, mas mudou a cultura popular para sempre. Mas reduzir Ringo a apenas o baterista dos Beatles é ignorar uma carreira cheia de sucessos, tanto solo quanto colaborando com outros grandes da música. Com um patrimônio estimado em $350 milhões, Starr soube gerir seu legado e se manter relevante na indústria musical, enquanto constrói uma fortuna que muitos não poderiam ter previsto quando ele se juntou a John Lennon, Paul McCartney e George Harrison em 1962. Ringo Starr, nascido como Richard Stanley, nem sempre teve o perfil de uma superestrela do rock. Na verdade, sua entrada nos Beatles ocorreu de forma um tanto fortuita. Originalmente, Ringo tocava em uma banda chamada Rory Star and the Hurricanes. E foi somente quando o produtor George Martin e os membros dos Beatles decidiram substituir seu primeiro baterista, Pat Best, que Ringo entrou na equação. Poucos sabiam eles que essa decisão seria o começo de um dos maiores fenômenos musicais da história. Ao longo de seu tempo com os Beatles, Ringo contribuiu com muito mais do que simples ritmos. Seu estilo de bateria, que muitos consideram subestimado, era fundamental para o som distintivo da banda. Enquanto outros bateristas da época optavam por técnicas mais elaboradas, Ringo se inclinava por um estilo mais simples, mais eficaz, que complementava perfeitamente as composições de Lennon e McCartney. Sua interpretação em músicas como Come Together, Something e With a Little Help from My Friends é um testemunho de sua habilidade para elevar a música sem ofuscar seus companheiros de banda. Número 9. Dave Grohl. Se alguma vez existiu um homem renascentista no rock moderno, esse é Dave Grohl. Sua jornada desde ser o baterista do Nirvana até se tornar o líder do Foo Fighters é uma das histórias mais impressionantes e comoventes da música. Com um patrimônio de $320 milhões, Grohl não apenas demonstrou seu talento atrás da bateria, mas também sua incrível habilidade como compositor, guitarrista e produtor. Sua capacidade de se reinventar. Após a tragédia, que significou a morte de Kurt Cobain e o fim do Nirvana, o catapultou para uma nova era de sucesso, uma que poucos poderiam ter antecipado. Para entender a magnitude de Dave Grohl, primeiro é preciso voltar ao início de sua carreira. Grohl começou como baterista em várias bandas de punk em Washington, D.C., e foi em 1990 que teve sua grande oportunidade ao se juntar ao Nirvana. A história do Nirvana é conhecida por todos. Uma banda de grunge de Seattle que, com seu segundo álbum, Nevermind, explodiu na cena musical mundial. Canções como Cells Like Teen Spirit, Come, As You Are redefiniram o som do rock dos anos 90 e Grohl estava lá, no centro de tudo, batendo nos tambores com uma intensidade que parecia feita sob medida para o estilo visceral do Nirvana. Mas quando Kurt Cobain se suicidou, em 1994, o mundo de Grohl desmoronou. Para muitos, isso poderia ter sido o fim de uma carreira promissora, mas para Dave foi apenas o começo de algo novo. Após a morte de Cobain, Grohl enfrentou uma decisão difícil. Ele podia se aposentar e viver do legado do Nirvana, ou podia seguir em frente e criar algo completamente novo. Ele optou pela segunda opção.
Em 1995, lançou o primeiro álbum do Foo Fighters, uma coleção de músicas que ele mesmo havia escrito e gravado, tocando todos os instrumentos. O que começou como um projeto pessoal, para lidar com a dor de perder seu amigo e companheiro de banda, tornou-se algo muito maior. Foo Fighters não foi apenas um sucesso, foi uma declaração de que Grohl não estava pronto para desaparecer na escuridão. Com o Foo Fighters, Grohl demonstrou que não era apenas o baterista do Nirvana. Ele era um compositor incrivelmente talentoso e um líder natural. Músicas como Everlong, My, Hero e The Pretender não só lideraram as paradas, mas também se tornaram hinos geracionais. Foo Fighters rapidamente se consolidou como uma das bandas de rock mais importantes das últimas 3 décadas, lotando estádios em todo o mundo e acumulando prêmios e reconhecimentos. Cada álbum que lançavam era um sucesso, e cada turnê era maior que a anterior. Mas Grohl não se contentou em ser apenas o líder de uma banda de sucesso. Seu amor pela música o levou a colaborar com outros artistas e explorar diferentes facetas da indústria. Ele trabalhou com ícones como Paul McCartney, Queens of the Stone Age, Nine Inch Nails e David Bowie, mostrando sua versatilidade e respeito dentro da indústria. Seu espírito colaborativo e sua paixão pela música o transformaram em uma espécie de embaixador do rock moderno. Se há um evento importante na música, pode apostar que Grohl estará lá, seja no palco ou atrás da bateria, dando tudo de si. Número 10. Rod Stewart. Rod Stewart, com sua inconfundível voz rouca e sua cabeleira loira, é uma figura icônica na história do rock e do pop. Ao longo de mais de 5 décadas de carreira, ele vendeu mais de 250 milhões de discos em todo o mundo. E sua fortuna alcança os 300 milhões de dólares. Stewart não é conhecido apenas por seu talento vocal extraordinário, mas também por sua capacidade de se reinventar e se manter relevante na indústria musical por tantas décadas. Ao longo de sua carreira, ele conseguiu transcender gêneros, explorar diferentes estilos musicais e se tornar um nome familiar tanto para os fãs de rock quanto de pop. Nascido em 1945 em Londres, Rod Stewart não parecia destinado à fama desde o início. Embora sempre tenha tido uma inclinação para a música, sua carreira começou de maneira modesta, tocando em pubs e bares locais antes de se juntar a bandas como The Jeff Beck Group e Faces. Na década de 60, foi durante esse tempo que Stewart começou a forjar sua imagem de rockstar rebelde, com seu estilo de vestir peculiar, sua atitude despreocupada e, claro, sua voz distintiva. No entanto, foi sua carreira solo que o catapultou ao estrelato internacional. Em 1971, Rod lançou seu álbum Every Picture Tells a Story, que incluía um de seus maiores sucessos, Maggie May. Esta canção, que combina elementos de folk, rock e soul, foi um sucesso imediato e o consolidou como uma estrela global. Maggie May não foi apenas um sucesso comercial, mas também mostrou a habilidade de Stewart para contar histórias através de sua música, o que se tornaria uma de suas marcas registradas. Este álbum foi o primeiro de muitos sucessos que o viriam dominar as paradas de sucesso durante as décadas seguintes. Uma das chaves para o sucesso de Rod Stewart tem sido sua capacidade de se adaptar às mudanças na indústria musical. À medida que os gostos do público mudavam, Stewart se reinventava. Durante os anos 70 e 80, ele se aventurou no gênero disco com canções como Do You Think I'm Sexy, que se tornou um sucesso mundial e o manteve no topo das paradas de sucesso. Embora alguns críticos o acusassem de se vender, ao adotar o som disco, Stewart sempre teve uma resposta clara. Ele fazia a música que gostava, e se as pessoas também gostassem, melhor ainda. E a verdade é que seus fãs o seguiram, independentemente das críticas.
Número 11. Dave Matthews. Dave Matthews é uma figura fascinante no mundo da música. Com uma presença carismática tanto dentro quanto fora do palco, e um estilo musical único que funde rock, folk, e old music, Matthews construiu uma carreira que se manteve constante e bem-sucedida durante décadas. À frente da Dave Matthews Band, DMB, Matthews alcançou algo que muitos artistas sonham: manter uma base de fãs extremamente leal, enquanto continua vendendo milhões de ingressos para shows e álbuns em todo o mundo. Com um patrimônio de 300 milhões de dólares, Matthews demonstrou que não é necessário estar sob os holofotes da fama constante para construir uma carreira enormemente bem-sucedida. Matthews nasceu em Joanesburgo, África do Sul, em 1967, mas se mudou para os Estados Unidos quando era adolescente. No início dos anos 90, após uma série de trabalhos e explorações musicais, Matthews formou a Dave Matthews Band em Charlottesville, Virgínia. Naquela época, era difícil prever o que estava por vir. DMV era uma banda diferente, que não se encaixava completamente nas categorias tradicionais de rock ou pop, com sua mistura eclética de instrumentos que incluía violinos, saxofone e guitarras acústicas. No entanto, essa mistura única foi o que os distinguiu e atraiu uma base de fãs que se tornaria uma das mais leais e apaixonadas do mundo da música. O álbum de estreia da banda, Under the Table and Dreaming, de 1994, foi um sucesso massivo e lançou a DMV ao estrelato. Com canções como Antes Marching, What Would You Say, o grupo alcançou um sucesso que surpreendeu muitos críticos da indústria. Mas o que realmente fez a Dave Matthews Band se destacar não foram apenas seus álbuns, mas a experiência de vê-los ao vivo. Os concertos da DMV são conhecidos por sua energia, improvisação e pela conexão quase espiritual que Matthews estabelece com seu público. Isso permitiu que a banda se tornasse uma das mais lucrativas em termos de turnês, vendendo milhões de ingressos durante décadas. Número 12. Picada. O homem que uma vez liderou a lendária banda The Police conseguiu uma carreira solo que muitos só poderiam sonhar em ter. Com um patrimônio de 300 milhões de dólares, este cantor, compositor, baixista e ativista deixou uma marca indelével na música e na cultura pop mundial. O que distingue Sting não é apenas sua habilidade para escrever sucessos atemporais, mas também sua capacidade de misturar estilos musicais e explorar novas fronteiras criativas. Tudo enquanto mantém um profundo compromisso com as causas sociais e ambientais. Sting nasceu como Gordon Matthews Thomas Sumner em 1951, no nordeste da Inglaterra. Seu apelido, Sting, vem dos seus dias tocando em uma banda de jazz, onde costumava usar um suéter com listras pretas e amarelas que o faziam parecer uma abelha. Embora seus primeiros dias na música o tenham levado por caminhos pouco convencionais, foi quando fundou The Police em 1977 que sua carreira realmente decolou. Com sucessos como Roxane, Message a Bottle e Every Breath You Take, The Police rapidamente se tornou uma das maiores bandas do mundo. A carreira de Sting com The Police foi meteórica. A banda lançou 5 álbuns de estúdio que dominaram as paradas de sucesso a nível mundial. No entanto, apesar do sucesso, as tensões dentro da banda, particularmente entre Sting e o baterista Stuart Copeland, levaram à sua eventual separação em 1984. Para muitos artistas, isso poderia ter significado o fim de uma carreira, mas para Sting foi apenas o começo de uma nova fase ainda mais brilhante.